Você já sentiu culpa? O sentimento de culpa pode tirar o sono, nos aprisionar, nos cansa e às vezes nos impede de seguir em frente. A culpa pode afetar a saúde, nos deixando ansiosos, deprimidos e inseguros. Pode minar os relacionamentos com o próximo e pode até nos afastar de Deus. No Salmo 32, Davi relata o peso da culpa. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O grande rei percebeu que varrer o pecado para debaixo do tapete não resolve a culpa. Cansado do grande fardo, Davi confessou o pecado, e a iniquidade ele não mais escondeu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessar liberta das máscaras do fingir ser quem não é, liberta da hipocrisia. Confessar acaba com o jogo de esconde-esconde que consome o ser humano. Porém, simplesmente jogar o lixo no ventilador não resolve o problema. Por isso, Davi começa esse salmo com uma profunda exclamação: ó, quão abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. O que realmente liberta da culpa é o perdão que encobre o pecado. Agora eu posso olhar para as culpas e vê-las cobertas pela imagem do sacrifício de Cristo. O perdão de fato liberta. Liberta para vivermos a um novo Senhor que diz: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. A antiga vida ficou para trás, está perdoada. Agora a história da pessoa continua em uma nova direção, na instrução, ensino e conselho do Senhor. Fomos perdoados não para viver afastados ou escondidos, mas para vivermos unidos a Deus, sob a amorosa vista do Senhor, isto é, desfrutando da sua presença que nos faz tão bem. A presença do Senhor causa alegria no Senhor e regozijo, por se entender que desfrutar desse relacionamento é viver o que há de melhor. Portanto, não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. A vida reconciliada não é uma obrigação, regida por cabrestos, e sim um grito de alegria daqueles que agora sabem que a instrução e ensino do Senhor são restauradores. A vida distante do Senhor, essa sim é cheia de freios e cabrestos. O profeta Isaías anunciou esses cabrestos que o exército assírio e babilônico colocariam na vida do povo que havia se afastado do Deus vivo, tentando varrer os pecados para baixo do tapete. Porém, em meio ao aprisionamento, o profeta convidou o povo a cantar uma música de libertação. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. O dia aqui anunciado é o dia da restauração por meio do perdão que tira a ira e traz o consolo. O afastamento de Deus aprisiona. A presença perdoadora de Deus liberta. É com essa presença que o cântico termina. Porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Presença que causa alegria e gratidão. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Viver em sua presença é motivo de júbilo. O apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, precisou alertar novamente sobre o perigo de se afastar da palavra do Senhor. Ele estava sendo rejeitado como apóstolo por estar pobre, ferido, sofrer perseguição e por não ter uma oratória tão impressionante. Veja que os cabrestos dessa vez são de uma alegria e de uma restauração ilusória. Como pode um apóstolo liberto por Cristo ser pobre e perseguido? A alegria para o ser humano está na ausência de problemas e na prosperidade. E a paz vem num discurso radiante que prometa essas ilusões. Mas para Deus, a alegria verdadeira é fruto de um relacionamento em paz com o Senhor, que é a fonte de toda alegria. Esse relacionamento é possível somente porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Cuidado com os cabreços, os discursos encantados, cheios de promessas de alegria falsa. Deus deixou o ministério da
reconciliação, pelo qual Ele concede alegria, liberdade e paz, pelo anúncio do perdão dos pecados em Cristo. Somente Cristo é a fonte da salvação. Agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Sim, o perdão liberta e nos faz novas criaturas para vivermos em relacionamento com o Senhor da vida. A reconciliação desse relacionamento é a verdadeira fonte de alegria e de restauração para toda a nossa vida. Exemplo disso é a parábola contada por Jesus, em que um filho grotescamente deixa a casa do pai levando consigo as riquezas da casa num ato de rejeição à figura paterna. Buscando a satisfação humana, acabou desperdiçando todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Acabou em cabrestos, num chiqueiro, tendo que cuidar dos porcos. Ali ele lembrou de como a casa do pai era boa e livre. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Ele decidiu voltar e pedir perdão para que talvez o pai o autorizasse a viver como um escravo. Ao voltar, a surpresa. O pai o esperava ansioso. Um homem já encurvado pela idade, correndo, o abraçou e beijou. Rapidamente disse: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias aos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. O perdão correu, abraçou, beijou e cobriu a miséria do pecado com graça. Fez do filho uma nova criatura e celebrou. Porém, a parábola termina com um filho indignado fora da casa. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Na verdade, havia mais um filho perdido. Este entendeu que o relacionamento com o pai era um cabresto e não um privilégio. E no fundo queria estar festejando em outro lugar. Deus não quer que o sirvamos por cabrestos, ao mesmo tempo que não quer que nos afoguemos em busca de alegrias ilusórias, tampouco que escondamos os pecados debaixo do tapete como se não existissem. Bom é estar na casa do Pai, reconciliados, vivendo sob suas vistas, em sua presença que dá vida e que orienta. Por isso, todos os filhos precisam escutar Davi. Ó quão abençoado, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Amém.